Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do Parabolando Podcast e hoje nós vamos estar na parte 2, na parte 2 da carta à igreja de Éfeso. Na semana passada não tivemos condições, né, porque houve uma preparação aqui, né, para essa carta. A apresentação da cidade de Éfeso foi muito interessante, muito legal a gente saber a história toda, um pano de fundo, né? Para onde, para quem que foi escrito esta carta. E hoje nós estaremos aqui da parte 2, né, dessa carta que foi direcionada à igreja de Éfeso. Alfredo, mais uma vez com a gente, muito obrigado por você estar conosco sempre aqui, Alfredo, nos dando o prazer, né, de estar conosco aqui, muito obrigado por tudo. E também você, eu agradeço, eu e o Alfredo agradecemos por você estar conosco, compartilhando, né, e se inscrevendo no nosso canal, que já estamos chegando, já estamos batendo os 1.000 inscritos. Oh, que maravilha. De repente, quando esse episódio for ao ar, nós já estamos nos 1.000 e vamos comemorar junto, tá bom? Nós aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram e também lá na RádioWai.com, ali uma rádio para a comunidade brasileira que está sediada ali no Japão. Maravilha. É isso aí, tamo junto. Parabolando Podcast no episódio número 9, parte 2 da carta à igreja de Éfeso. Maravilha. A bola é contigo, Alfredo. Opa, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite a todos os nossos irmãos e irmãs que sempre estão conosco aqui, né, nessa caminhada pelo livro do Apocalipse. E a semana passada, então, como o pastor disse, nós demos uma introdução aqui na carta de Éfeso e nós falamos sobre Jesus conhecer as obras, o que ele falou para o bispo, falou, está tudo muito bem, você faz isso tudo muito bom, que você tem feito, você conhece a doutrina, você é um grande conhecedor da doutrina, tudo bem. Você conhece a doutrina ortodoxa, pois apóstolo que se diziam apóstolos, não eram apóstolos, pôs à prova e achasse eles mentirosos e tal, muito bem. Pronto. Maravilha, isso aqui, bênção. Agora hoje nós vamos para o versículo 4, onde Jesus diz uma coisa. Sim. Não basta você ter somente um conhecimento da fé ortodoxa pura. Isso é muito importante. Okay. Porém, Jesus disse assim, tenho porém contra ti, versículo 4 do capítulo 2 do livro de Apocalipse, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Uau. Então, nós olhando aqui, assim, Jesus disse o seguinte, olha, tudo isso é muito bom, você é perseverante, você é uma pessoa que tem uma fé ortodoxa, né? Uma fé ortodoxia quer dizer uma fé certa, direita, tem até a ortopedia, né? Que é endireitar ali o pé, ortodoxa, a fé certa, uma fé direita, não é? Você é uma pessoa muito, isso é muito certo para que não entre os lobos na igreja, para que a doutrina da igreja não seja destruída, porém eu tenho contra ti uma coisa. Você deixou o teu primeiro amor. Lembra de onde você caiu e volta às tuas primeiras obras. Qual primeiras obras eram estas? Então nós vimos que era uma igreja que havia uma luta muito grande para se manter firme, a firme doutrina. Agora há um risco, irmãos, de nós fazermos uma parte e esquecermos a outra. Sim. O primeiro amor. Uma fé firme, uma fé ortodoxa, sem o amor, é a fé sem obras que Tiago falava. Exatamente. Ela é morta. Então você vê que lá no livro de Tiago, ele fala assim, se o teu irmão... Vamos ler até lá em Tiago no capítulo 2, voltando um pouquinho aí, que Tiago diz assim, olha, capítulo 2 no versículo 14, ele diz assim, meus irmãos, que proveito há se alguém que tem fé e não tiver obras, disser que tem fé e não tiver obras, pode essa fé salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Então eu posso ter um conhecimento muito perfeito da doutrina e não deixar passar nada. Agora, se essa fé que está em mim,
se esse conhecimento ele não produzir o amor, esse primeiro amor, o amor ao meu irmão. Ok, você acha que só um ponto aqui. Aqui poderia estar a parte social da igreja? A parte social da igreja. A parte social da igreja. Social. Porque você veja que Jesus, quando for fazer o julgamento dos últimos dias, e esse não é para a igreja, esse julgamento a igreja não passa. Ele dirá assim, àqueles que estiverem à sua direita, que não são igrejas, são pessoas que passarem por aqui. Ele dirá assim: vinde benditos do meu Pai, tome por herança o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e me deram de beber, né? Eu estava nu e vocês me vestiram, eu estava preso por causa da palavra de Deus, vocês foram me visitar. Entendi. Então, o primeiro amor talvez deu essa esfriada. Porque a primeira parte aqui só fala de coisa espiritual aqui. Era doutrina, era isso. Nisso eles estavam muito bem. Jesus elogiou essa parte. Entendi. Agora, o amor começou a esfriar, deixou o primeiro amor, o cuidado para com os irmãos. Ficou mais na letra. Ficou mais na letra, na doutrina. Isso aconteceu, você veja como é que o negócio é interessante, né? Na Idade Média, isso aconteceu muito forte. Por quê? Por que surgiu a Inquisição? A Inquisição surge na igreja, ali no século XII, século XIII, porque ali na região, uma região da Europa, apareceu os chamados cátaros. Cátaros vem do grego cátaro, que significa puro. E eles eram gnósticos, que eram pessoas que negavam que o corpo era uma coisa boa. Qualquer dia a gente vai falar mais sobre gnosticismo aqui. E então introduziram essas doutrinas na igreja, né? Diziam que o casamento não era bom porque era carne, que Jesus Cristo não tinha vida em carne, que é o espírito do anticristo, porque a carne é mal e tal. E por causa disso, a igreja começa a dizer, isso aqui é lobo entrando dentro da igreja. E aí instituíram a Inquisição. E aí sabe o que aconteceu? O amor foi deixando, e aí começaram a queimar a gente, matar a gente e fazer atrocidades. Baseado numa fé. Baseado numa fé que você não pode... Não, você tá... E aí se dizia, até São Tomás de Aquino, foi o que dizia, olha, o pecado, você ser um herege é pior do que ser um bandido, porque você está levando a alma da pessoa para o inferno. O bandido só leva as suas coisas materiais, né? E foi um incentivo para a Inquisição. O que acontece? O problema é esse, você ter uma fé certa, correta, isso você tem que ser, você não pode deixar, mas esquecer do amor ao próximo. Esquecer daquilo que você deve fazer. Isso é deixar o primeiro amor. E o primeiro amor, veja que Paulo, quando ele vai para Pedro, ele vai ter com Pedro e fala assim, olha, estive com os apóstolos e me deram o aperto de mão e mandaram pregar para os gentios e só me disseram uma coisa: não se esqueça dos pobres, coisa que eu procurei fazer com diligência. Ok, então esse é um ponto aqui então. Esse é um ponto de cuidar do irmão, que é o que o pastor sempre fala. Servir a Deus é servir o irmão. É servir pessoas. Servir pessoas, não é? Então, até a gente fala, né? Os pastores que são missionários no Nepal, que estão cuidando de pessoas, no Camboja, pastor Silvio, pastor Everson. O que fazer depois de amanhã? Esse meu irmão que está lá na cidade de Queimados, no Rio de Janeiro. Irmão, isso é o primeiro amor, né? Reformando cadeira de roda, ensinando panificação com pessoas. Isso é o primeiro amor. Isso nunca deve deixar, irmão. Nunca deve se deixar. Porque a correção de Jesus foi: tenho, porém, contra você que você deixou o primeiro amor. Aí ele fala assim, olha, arrepende-te. Olha, nós nos arrependemos de muitos pecados às vezes, não é? Eu pequei, eu fiz isso, eu briguei, ou eu tive um mau pensamento. Mas o arrependimento de deixar de amar o irmão, Jesus fala para ele, ó. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Volta a praticar o que você praticava. Aí ele diz assim: se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Quem era o candeeiro? A igreja. Jesus está dizendo: eu vou tirar a igreja da tua mão. Éfeso não será mais a capital das igrejas aqui. Porque a igreja que não tem o amor, ela morre.
Jesus vem e tira o candeeiro do lugar. Uxi. Não é? Isso é muito sério, não é? Aí, quando vai entrar nessa parte aqui, você vai querer já lá pro final da última igreja, né? Isso aí já, a gente pode nem misturar, porque a gente já fica doido aqui, né? Tá bom, pronto. Vamos lá. Sim. Então, uma igreja sem amor, ela é morta, ela morre. Então. A prova de que nós temos fé é o amor que nós exercemos para com o próximo. Essa é a prova da nossa fé. Essa não é fé para salvação. É a prova de que somos salvos. Isso é naturalmente, essas coisas acontecem. Não é? A prova de que uma laranjeira é laranjeira é que ela não dá mamão, ela dá laranja. Ela nem precisa se esforçar, é natural. Não. Então você vê a igreja está ali. Né? Paulo fala, se eu não tiver amor, eu sou como um sino que só faz barulho. Ele não tem vida. Um sino não tem vida. Não é? Então se eu não tiver um amor, eu só faço barulho. Eu não tenho vida. Qualquer coisa, essa mesa faz barulho, o sino faz barulho, mas não tem vida. Mas quando há o amor entre nós, quando há o amor entre a igreja, aí há vida. Uau. Aí você está vivo. O candeeiro fica no lugar firme. Né? E Éfeso deixou mesmo de ser igreja no século VI. Pronto. Né? E aí ele continua aqui, né? Então volta ao teu primeiro amor. Senão Jesus fala, eu vou remover do lugar o seu candeeiro. Essa igreja vou tirar a igreja da tua mão. Né? Aí no versículo 6, Jesus diz assim, olha, tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então vê, Jesus não está falando que ele odeia os nicolaítas, é as obras. Tá vendo? Deus não odeia o ser humano, ele odeia o pecado. O pecado, os atos. Os atos, não é? Então, eu tenho, porém, a favor de ti que você odeia as obras dos nicolaítas. Quem é esse povo? Muito bem. Quem são os nicolaítas? São amigos do Nicolau? Que cidade é essa? Quem é? Olha só, os nicolaítas, alguns intérpretes, eles chegaram à conclusão do seguinte, que eles tomavam o nome da seita deles de Nicolau, que foi um dos 7 primeiros diáconos da igreja. Estevão, Prócolo, Nicolau. Não, foi Nicolau, porque sempre uma falsa seita, ele vai dizer, não, nós viemos, né, vai querer se apoiar em alguém, né? Sim. Então eles diziam que eles tinham sido, o fundador deles era Nicolau. Mas, sim. Qual era a obra dos nicolaítas? Os nicolaítas era a mesma obra que depois você vai ver em outra igreja aqui. Sim. Ele vai falar da doutrina de Balaão, doutrina de Jezabel e a doutrina dos nicolaítas. Elas são parecidas. Os nicolaítas eram justamente aqueles que abusavam da graça de Deus e diziam o seguinte, porque você veja, eles estão aqui em Éfeso, né? Os nicolaítas ensinavam o seguinte, uma vez que você foi salvo por Cristo, não tem diferença você participar do culto a Diana, você se prostituir com as prostitutas. Isso aí não tem nada a ver. Salvo para sempre. Você pode fazer à vontade isso aí, porque você já foi salvo por Cristo. Isso aí não tem nada, não tem problema. E ensinavam isso na igreja. Né? Okay. Que essas obras poderiam ser feitas que não daria problema nenhum. E ensinavam isso, ensina o povo a pecar. Então, o nicolaíta dentro da igreja, que ele fazia com os irmãos? As obras, além de ensinar isso, ele dizia, não, irmão, vamos lá, vai ter o festival de Diana. Tamo junto. Em março agora, vamos lá. Isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver, essa história aí. Isso não tem problema. Rapaz, são pepinos aí, viu? E você vê uma pessoa... Carnaval tá chegando aí, Alfredo. Não tem nada a ver. Não é? Então, uma pessoa que é salva por Cristo, não tem como ela se sentir bem no meio do pecado. O Espírito Santo que está em você faz com que você se incomode com aquilo. É como você está em um lugar sujo, em um lugar que está cheirando mal. Agora, a pessoa que não foi salva, para ela não tem problema nenhum. E assim eram os nicolaítas. Okay. Eram pessoas que tinham aparência, como eram os apóstolos, falsos apóstolos, uma pessoa que tinha aparência de cristão, mas não eram. Eles estavam ali justamente para desviar a igreja, eram os nicolaítas. E dizer, você odeia e eu também odeio. Veja, primeira carta de Pedro, no capítulo 2, nós vamos ver Pedro falando a respeito disso.
Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Nós vamos lá. Vamos começar do versículo 1 em diante, né? A segunda carta de Pedro. Capítulo 2. Diz assim, olha só. Mas houve também entre o povo falsos profetas. Entre o povo lá do Antigo Testamento, Pedro dizendo, né? Como entre vós haverá também falsos mestres, aos nicolaítas. Aqui, qual é o que eles fazem, né? Os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Uau. Por ganância farão de vós negócio, com palavras fingidas. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Farão de vocês negócios. Ou seja, essas doutrinas falsas existem desde o começo da igreja. E continua por aí, né? E ali, Jesus escrevendo para o bispo da igreja, você vê que esse camarada era um camarada que conhecia muito de doutrina. Porque tá falando aqui, ó, né, no versículo 2, versículo 3, no versículo 6, tudo sobre isso, né? Tudo sobre falsa doutrina. Ele conhecia muito bem. Ele era uma pessoa versada na palavra de Deus, tinha um conhecimento muito forte, ele provava e detestava. É aquela pessoa que é o apologeta, como se diz hoje, né? Ele detestava... Defesa da fé. É a defesa da fé. Ele detestava tudo aquilo que era contra o evangelho de Jesus Cristo. Interessante, né? Então Jesus falou, isso aqui também eu tenho a teu favor. Ok. E aí, no versículo 7, ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui ele já passa às igrejas já. Né? A toda a igreja. Ele diz assim, portanto essa carta também serve para todas as igrejas. Né? Ele diz assim, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Uau! Então, você lembra no livro de Gênesis? Deus duas. Coloca ali a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal. Essa do conhecimento do bem e do mal você não come. Você veja que Deus não proibiu ele comer do fruto da árvore da vida. Não há essa proibição lá. Só depois que ele pecou, Deus falou, vamos tirar para que ele não coma da árvore da vida e vire um eterno pecador. Gente, você tá prestando atenção no que tá acontecendo aqui, mas eu estou arrepiado. Não, brincadeira, já tive que me controlar hoje aqui já, rapaz. Meu Deus. Você veja que coisa tremenda. Então, Jesus diz assim, ao que vencer, darei... quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Essa árvore da vida é a árvore da vida eterna. Você veja lá em Gênesis, está no paraíso de Deus. Nós vamos ver lá no final do livro do Apocalipse também a árvore da vida que estará lá. A árvore da vida eterna. E nós vemos sempre na Bíblia a árvore da vida, o pão da vida, que é Jesus, quando Jesus diz assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer da minha carne, viva. Eu sou a água viva. Não é? É Jesus Cristo. Então, ao que vencer, Jesus está dizendo assim... Mas vencer o que, Alfredo? Ok. Ué, fala para nós aí, ó, porque o pessoal que está querendo saber aí, ó. Então, você vê que o apóstolo ele diz assim, né? Quem é que vence o mundo a não ser a nossa fé? Vamos falar sobre isso mais, falando sobre aos vencedores. Depois nós vamos falar sobre... Tem todos, né? Esse qual vencedor é a fé que vence o mundo. O que vence o mundo é a nossa fé. O vencedor é aquele que crê
que Jesus Cristo é o Filho. Nós vamos ler isso daqui, que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Uau. Aquele que ressuscitou dentre os mortos. Esse é o que vence o mundo. O apóstolo João diz isso. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Essa é a nossa vitória, a nossa fé. E esta fé foi dada por Deus a nós. Então, quando nós temos essa fé no Cristo, essa fé inabalável, por isso que um dos pilares da reforma protestante, que é sola fide, somente a fé. Essa é a fé que vence o mundo. O que vence o mundo é a nossa fé. Essa fé foi dada por Deus. Ela não vem de nós. Aquela fé que você tem tua é um convencimento. E esse convencimento não gera obra. Ele não gera. A fé que vem de Deus é que gera o amor. É que gera a obra para com o irmão, é que gera o cuidado que nós vamos ter para com... É que gera todas essas coisas que vai dizer aqui. Então, isso é o que vence o mundo, ao vencedor. O vencedor é aquele que mantém a fé. Veja o que Paulo fala no final da sua carta, quando ele está prestes a morrer. Combati o bom combate. Completei a carreira. Completei a carreira e fiz o quê? Guardei a fé. Mantive a fé. Mantive a fé. Rapaz. Esse é o que vence, esse é o vencedor, o que mantém forte. A fé. Porque uma das maiores investidas que há contra nós é de fazer que não crermos que Jesus realmente pagou pelo teu pecado. A fé de muitos vai esfriar. A fé esfria. Muitos vão apostatar no fim dos tempos. Muitos se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos embuteiros. Enganadores, embusteiros, né? Enganadores. Espíritos que vão enganar as pessoas, negando Cristo, negando que você é salvo por Cristo, colocando para você que você é salvo por você, por aquilo que você fizer, que foi você que decidiu, que é você que faz, o eu. E isso leva a pessoa a morrer, isso leva a pessoa a se perder. A fé em Cristo é diferente. Cristo fez, o Cristo. É o Cristo no meio que nós falamos aqui. Sim, é o Cristo que do candelabro, né? É o Cristo que fez. É Ele que fez. É por Ele que eu sou salvo. É essa fé que vence o mundo. Então Jesus fala, ao que vencer. Aquele que crê em mim. Né? Ainda que esteja morto, viverá. Baseado em quê? Baseado na fé. Ele é o Filho de Deus. Veja. Tudo é fé aqui, né? Tudo é fé. Os heróis de quê? Da fé. Da fé? Não é? Veja que quando os apóstolos pregavam o evangelho, né? Aquele que Filipe batizou, né? O eunuco da rainha de Candace, que estava indo ali, sim, né? Você vê que quando ele está lendo o evangelho, ele diz assim, lendo o livro de Isaías, ele fala, isso aqui fala do profeta ou de outro? E aí Filipe sobe na carruagem e explica, isso aqui está falando de Jesus Cristo, tal. Aí eles param assim, eles estão passando perto de um lugarzinho onde tinha água. O eunuco falou assim, olha, aí está a água, o que me impede de ser batizado? O Filipe fala assim, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Messias enviado. Creio. Você crê? Então vamos descer da carruagem na hora de ser batizado, e diz a palavra de Deus, e ele foi contente, feliz da vida para sua casa, dizendo, fui salvo por Cristo, estou no céu. Pronto. Então esta é a fé que vence o mundo. Ao vencedor, ao que mantém a fé, guardar a fé até o fim. Não desmorecer, dizer, Cristo me salvou. Às vezes você pode estar certos momentos da nossa vida, difíceis que nós passamos, dizer, meu Deus, será que Deus esqueceu de mim? Será que eu vou me perder agora? Será que eu vou para o inferno agora? Mantenha a fé. Cristo pagou pelos meus pecados. Amém, Alfredo. Amém? Beleza. Olha, gente, vamos aqui para encerrando esse episódio, né? Da parte 2 da carta a Éfeso. Eu só vou dar a palavra, o Alfredo vai fazer o encerramento aqui. Ele falou uma coisa aqui muito forte. A igreja sem amor é uma igreja morta. Morre. É isso aí, Alfredo. Diga lá e nós já estamos encerrando o nosso episódio de hoje. Então, vamos lá, irmãos. Uma coisa para nós. O que tem que andar junto é uma doutrina pura e verdadeira e o amor. Pronto. Isso é a igreja de Jesus Cristo. Então, que nós possamos todos os dias estar tendo essa fé pura, essa fé verdadeira e o amor para com o nosso. Porque esse amor nunca esfrie. Amém. Nós possamos sempre estar com isso no nosso coração, na nossa vida. Mantém a vida, né? Mantém a vida. Que está aqui, ó. Árvore da vida. Isso nos dará a árvore da vida. Alimento. Comeremos e viveremos eternamente com Cristo. É isso aí, pessoal. Então, mais uma vez, muito obrigado por você ter participado conosco nesse
episódio, a parte 2, né, do encerramento da carta a Éfeso, e no próximo episódio nós vamos falar sobre a igreja de Esmirna e a palavra é: conheço a tua tribulação. Tá? Só para você... Bispo, olha só, uma novidade. Desse bispo de Esmirna, a gente tem o nome dele e sabe quem é. Pronto, então aguarde. Nos vemos até o próximo episódio, certo, Alfredo? Tchau, tchau. Tchau, tchau para vocês. Bye, bye.